Apesar de serem artes distintas, a música e a literatura se relacionam e se complementam. O nosso convidado de hoje é um profundo estudioso dessa relação, além de ser ele mesmo compositor e escritor. E professor de teoria literária, um erudito com os olhos voltados para a canção brasileira. Vamos receber no Persona Zé Miguel Wisnik. Wisnik, é um prazer receber você no programa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, grande alegria aqui, Persona, quem diria, gosto demais daqui do programa. Estávamos lembrando que encontrei Zé Celso um dia sendo entrevistado aqui, né? É verdade. Então já é uma ligação afetiva que eu tenho com vocês e com esse espaço. Que bacana. Zé, seus pais eram poloneses que imigraram para o Brasil nos anos 30 e se estabeleceram em São Vicente, né, no litoral paulista, onde você nasceu, e desde cedo dedicou aí sua vida à música e à literatura. O piano entra na sua vida muito por influência da sua mãe, né, que sonhava que um dos filhos fosse pianista, e você foi o escolhido. Eu escolhi ser o escolhido, né? Porque eu aceitei o convite dela, né? Queria dizer uma coisa muito importante, até a propósito dela, que é, o meu pai nasceu na Polônia e a família veio, família de camponeses, poloneses, católicos, né? Vieram para o Paraná, na altura de 1913, 14, né? E minha mãe mineira. Isso é super importante, quer dizer, ela é bem brasileira. E eles se encontraram em São Vicente, onde a família dela foi morar, e ele um dia veio para São Paulo trabalhar, e meu avô tinha uma pensão, meu pai se hospedou nessa pensão, e aí ele se casou com uma das filhas, né? Então essa que é a minha composição. Polonês e mineiro. Polonês e mineira. Isso, me orgulho muito disso. Mas, de fato, minha mãe tinha esse desejo de que um filho tocasse piano, e aquilo correspondeu à minha vontade. Eu também sempre, quando via, antes de saber, mas eu via um instrumento, parecia que eu queria tirar música daquilo, que já existia música ali querendo ser tocada. Então, é tudo, vamos dizer, desejo correspondido, né? Aí eu comecei a estudar piano aos 7 anos, né? E fiz o conservatório naquela época, que levava 9 anos para você completar o curso de música clássica, né? Foi meu projeto. Depois eu estudei 4 anos com o professor e maestro e compositor João de Souza Lima, né? Importante músico aqui em São Paulo. E eu toquei com orquestra, fui solista da orquestra do Municipal com a regência do Souza Lima, quando eu tinha 17 anos. Então, todo esse tempo era como se eu fosse ser pianista de concerto, que eu acabei não sendo, né? Agora, São Vicente é uma cidade que fica ali encostadinha em Santos, né? E Santos era um grande polo cultural naquela época, ainda é até hoje, mas naquela época mais ainda, né? Tinha muitos cinemas, teatro, concertos, tal. Você frequentava esse meio artístico de Santos? Puxa, então isso foi para mim assim fundamental para minha formação, porque tinha o Festival de Música Nova, né? O Gilberto Mendes, Vili Correia de Oliveira, né? Pagu tinha morado em Santos, quer dizer, até a morte, escrevia no jornal A Tribuna, né? Eu lia coisas escritas por eles, e o Festival de Música Nova era muito importante. O Santos era, assim,
um centro da música de vanguarda na América Latina, da música experimental, digamos, né, da música de vanguarda do século XX. Gilberto Mendes é autor do Beba Coca-Cola. Exatamente. Beba Coca-Cola, beba Coca-Cola, né? Beba Coca-Cola, babe cola, beba Coca, babe cola, caco, caco, cola, beba Coca-Cola. Babe cola, beba Coca, babe cola, caco, caco, cola, beba Coca-Cola, babe cola, beba Coca, babe cola, beba Coca-Cola, babe cola, beba Coca, babe cola. Logo depois você veio para São Paulo, você se mudou para São Paulo e entrou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, Humanas da USP, na efervescente Rua Maria Antônia, um epicentro da agitação cultural naqueles anos 60, né? O teatro, cinema, a literatura, a música popular, tudo estava fervendo. O contato com essa agitação toda mudou um pouco os seus planos de ser um concertista, né? A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, como chamavam naquela altura, era de fato um lugar que estava no meio do redemoinho cultural do período. Eu acho que em 1967, esse ano em que eu cheguei a São Paulo, é um dos anos, quando a gente vê a cultura brasileira do século XX, é um dos anos mais impactantes. Foi o ano que foi lançado Terra em Transe. Terra em Transe era ali, nos cinemas em volta da faculdade, tudo perto da Rua Maria Antônia, a gente ia a pé. O festival de música mais famoso foi justamente o de 67. Exatamente. O Festival de 67, onde eu estive, né, assistindo no Teatro Paramount, né? Eu ficava ali perto, o Teatro de Arena ficava muito perto, mas o Teatro Oficina, né? Tinha o Tuca, o Teatro da Universidade Católica, quer dizer, tudo isso era uma coisa que a gente vivia. Então, eu chegava de manhã para fazer as aulas do curso, né, de manhã, mas eu não conseguia sair da Maria Antônia até a noite. Né? E cadê a hora de estudar piano? Como estudar? Aí eu entrei em crise com isso. Eu não sabia decidir e tudo mais. Foi sofrido, né? Mas eu acabei derivando para a literatura naquela época. Então, vamos falar um pouco, né, dessa outra paixão precoce sua, que é a literatura, né? Você estudava numa escola pública, né, quando se interessou pela literatura. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos dar uma olhada no quadro que a gente produziu para você? A educação pública no Brasil tem suas raízes no período colonial, com a catequização dos indígenas pelos padres jesuítas. As escolas para filhos dos colonos europeus também estavam ligadas à Igreja Católica e incluíam matérias como filosofia, teologia, matemática e música, que visavam a formação intelectual, moral e religiosa dos alunos. Com a expulsão dos jesuítas no século XVIII, essa responsabilidade foi transferida para o Estado português, que implantou modelos mais alinhados com os ideais iluministas da época. Após a independência do Brasil, a rede de ensino ainda atendia apenas uma pequena parcela da população, e o Ministério da Educação só seria criado em 1930, no governo de Getúlio Vargas. Políticos e educadores como Gustavo Capanema, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Paulo Freire são alguns dos nomes marcantes nessa área. A partir de 1964, porém, novas diretrizes e ideologias abalaram o sistema público de educação, com sensível reflexo na qualidade do ensino. O nosso convidado, José Miguel Wisnik, declara com orgulho que foi na escola pública que descobriu a sua vocação e o seu apurado talento de escritor. Foram referências suas da escola que te despertaram essa paixão pela literatura? Eu encontrei na escola, né, no ginásio do Instituto Martim Afonso, em São Vicente, um ambiente muito propício para a leitura, muito estimulante. A professora
Sara Ortiz Capelari, a gente gosta de dizer, né, os nomes das pessoas. Professor Akira Osakabe também foi muito importante. Curiosamente, tudo que eu vinha fazer estava lá, né, já oferecido por essas, vamos dizer, por uma instituição que é uma coisa muito fundamental para a vida de um país, para um projeto de um país. Eu acho que, para falar, nos anos 60, né, na segunda metade dos anos 60, os próprios festivais da canção de que a gente se referiu, né, surgiu ali toda uma geração esplendorosa, né? Aquilo, claro, é uma conjunção de talentos individuais em um dado momento, mas também de condições sociais. Eu acho que era, em suma, geração formada por escola pública num país que vivia um período democrático do pós-guerra. E a geração que está ali vamos dizer, produzida por essas condições, né? Fruto dessas condições. Lá na escola pública você chegou a escrever uma peça teatral. Sim, como é que vocês Chamava sabem? Protesto de Recolocação, é isso? Sim. Provavelmente estimulado pelo professor Akira, não sei. Sim. Foi a sua única aventura dramatúrgica? De fato, entre as coisas que a escola fazia, como criar um grêmio literário, Carlos Drummond de Andrade, né, em que havia grupos jograis que falavam poemas. Eu conheci Carlos Drummond de Andrade assim, na escola, a gente convidado a dizer aqueles poemas, né? Mas também fazer um concurso de teatro e as pessoas escreverem peças e depois encenar. Né? No caso, eu escrevi uma peça a essa altura. O nome é forte, hein? Protesto de Recolocação. Era uma peça ligada à minha angústia com o estado do mundo, não só no Brasil, mas com a Guerra Fria, na verdade. Os professores, especialmente o Akira, fazia com que, quando tinha uma coisa importante em São Paulo, a gente fazia uma excursão, alugava o ônibus e tal, vinha assistir uma peça chamada Noites Brancas, adaptada de Dostoiévski, no Teatro Maria della Costa. E eu assisti o show Opinião, com Maria Bethânia surgindo, Zequete e João do Vale, graças à minha escola pública. Maravilha. E isso aqui, ó, eu não falo uma vez sobre isso sem embargar a voz, né? E saber o quanto isso seria uma revolução no país, na verdade, que a educação e a cultura públicas, né, fizessem essa junção e aí não teria para ninguém, eu acho, né? Ou teria para todos, na verdade. Bom, e aí você começou a levar em paralelo as partituras e as letras. E já durante o curso de literatura, escreveu alguns ensaios sobre a intersecção entre essas duas formas de arte. Você pode explicar um pouco essa intersecção? É um tratado, né? Não, porque aí, esse período, 67, 68, a música popular, a canção veio com força, né? E eu que já tinha vivido, porque o mundo da música de concerto é um mundo muito, vamos dizer, muito voltado para o repertório do século XIX, do século XVIII e tudo, e a coisa contemporânea estava acontecendo. Isso que me deixou nessa crise. Mas a canção, de certo modo, foi a minha salvação, não é? Porque a canção era poesia de altíssima qualidade, né? E era música. Então, aquilo abriu uma possibilidade para, vamos dizer, para juntar essas pontas que, para mim, estavam, né, soltas e querendo afinar um encontro. E veio esse acontecimento justamente nesse período, nesse momento e ali muito perto,
não é como vocês disseram, da faculdade da Rua Maria Antônia. Então isso foi forte para mim. E eu, inclusive, fiz uma canção nessa altura, em 1968, fiz uma primeira canção e pus no Festival Universitário da Canção. E foi... Aí espera um pouquinho. Tem alguém que vai abrir esse assunto para nós? Olha lá. Meu Deus. Ainda muito jovem, no Festival Universitário na TV Tupi, em 1968. E fiquei muito feliz por ter sido escolhida por ele para defender a sua música Outra Viagem. E fico mais feliz ainda por ele permanecer na música e ter o seu lugar de destaque no cenário musical. Meus parabéns, Zé Miguel Wisnik, e tudo de bom. Um beijão. Canoa, canoa, persegue essa chegada. Hoje a lua é uma lagoa, amanhã é uma espada. Que maravilha! Então, esse foi um presente da vida, né, que me aconteceu. Eu fiz uma primeira canção, pus naquele festival e tinha entre os intérpretes, as intérpretes possíveis, a Laíde Costa. Para você escolher. Para escolher, estava ali na minha mão, né? E aí ela cantou essa música, né, que a gente ouviu um trecho aqui. E isto criou entre nós uma ligação muito forte, que atravessou todo esse tempo. E então, depois a gente voltou a se encontrar mais tarde, gravando esse disco. E o disco se chama O Anel. E tem uma história muito bonitinha relacionada ao anel. Exatamente, que liga esses tempos, né? Porque quando teve o festival, aí que terminou, quer dizer, no último dia do festival, a gente saiu para uma comemoração, estava numa festa, assim, mas ela pegou um anel, que é muito bonito que ela tinha, assim, e ela pôs na minha mão como um presente, né? Que era uma gratidão e um elo, né? Como se ela dissesse, né? Isso que nos aconteceu, alguma coisa que permanece, não é? Então, quando a gente se encontrou muito tempo depois, até recentemente, né? Ela pergunta, e o anel? E a música O Anel é a resposta a essa pergunta. E deu nome ao disco. Deu nome ao disco. O Anel, a Laíde Costa canta as minhas músicas. Muito bem. E você também jogava futebol na juventude. E em 2009 você ganhou o Prêmio Jabuti com seu livro Veneno Remédio, o futebol e o Brasil, né? Que trata da influência desse esporte na identidade brasileira. É uma paixão que virou objeto de estudo também? É verdade. Porque é a terceira coisa, né, que está ligada à Baixada Santista. É verdade. São Vicente e Santos, né? Literatura, música e futebol. Então, ali foi a época, o auge da Era Pelé. Eu via semanalmente, né? Bastava pegar um ônibus na porta da minha casa, eu descia na Vila Belmiro. Então, é uma coisa muito espantosa que eu achava que era normal, que assim era a vida, né? Que as coisas aconteciam nesse patamar, né? Então, eu vi Pelé e o Santos naquela altura e tenho, né, como tantas e tantos no Brasil, essa ligação com o futebol, que eu tenho paixão. E sempre joguei futebol, né? No ginásio eu era goleiro. Naquela altura os goleiros faziam pontes, né? Posavam para as fotos. Né? Tem uma foto famosa sua, dando uma voadora. E eu fazendo uma ponte. Vamos fazer uma pequena pausa, Wisnik, mas na volta vamos falar sobre Mário de Andrade? Dentre outros assuntos, claro. Voltamos já com José Miguel Wisnik.
Estamos de volta para o nosso bate-papo com Zé Miguel Wisnik. Zé, a repressão da ditadura militar inviabilizou a continuidade dos festivais de música, né? E, de certa forma, interrompeu por um bom tempo a sua atividade como compositor. Depois de formado, a sua vida profissional passa a girar entre o escritor e o professor universitário. Em que plano ficou a música nesse momento? Então, de fato, né, em 1968, o ano do AI-5, né, o Ato Institucional número 5, que instaurou uma censura generalizada e interrompeu aquela dinâmica cultural que tinha os próprios festivais e tal. A minha geração é a geração que faz 20 anos nesse momento, né, que é um momento em que você vai entrar no mundo, né, e é como se as portas se fechassem justo nessa hora, né. E eu acabei me tornando professor, né, que é alguma coisa que de fato me define, né? E a música é como se tivesse um trauma, sabe aquele trauma você não quer lembrar, né? Então, eu nem cheguei a dizer para mim, me confessar para mim mesmo que eu tinha abandonado a música. Eu fui perdendo as minhas partituras, eu fui inviabilizando essa possibilidade, de maneira a que passa um tempo que eu não sei responder a sua pergunta, parece que cria um hiato na minha vida e na minha memória, que parece que eu nem tocava piano, eu que estudava, né, tanto antes, eu não tocava, talvez eu fazia algumas composições e mostrava para alguns amigos, muito próximos. Nem imaginava que aquilo pudesse ser publicado, ser apresentado. Inclusive eu achava, por causa da minha formação anterior, que quem faz música é porque tem que se dedicar inteiramente à música, e que eu não merecia mais agora ser músico, a não ser, né, domesticamente. Isso durou um tempo, né, um bom tempo, porque foi só depois dos 40 anos que eu me assumi músico, né, passei a fazer shows e gravei o primeiro disco. Mas tem um momento na sua vida que você vai fazer uma entrevista com Caetano Veloso e ele bota o dedo e fala: você é um compositor. E você dizia que não. Isso aconteceu e é bem o sintoma disso, né, que eu acabei de dizer. Porque eu trabalhei, eu era bolsista, eu era professor e trabalhei um pouco como jornalista. No jornal Movimento, um jornal chamada Imprensa Nanica, né, na época da ditadura, né, submetido à censura, todos os números. E a gente escrevia para isso e eu era subeditor de cultura. E a melhor coisa que eu fiz para mim mesmo foi pautar uma entrevista com Caetano Veloso. Fui eu mesmo fazer a entrevista que eu pautei. Naquela altura ele estava lançando, acho que o álbum duplo, Qualquer Coisa e Joia, né? Então, aí eu pude conversar com ele e tal, e ele realmente olhou para mim e falou: você é músico, né? Aquela intuição, né, que ele tem, uma sensibilidade muito grande para perceber na pessoa, portanto, ele estava tocando na minha verdade, mas também no meu trauma. Né? Eu achei que eu não podia, eu respondi: não sou, eu sou professor. A gente se arrepende mudando. Né? Lógico, a tua resposta, né? E tem mais algumas palavras de alguém, uma das muitas pessoas, que te incentivou a continuar compondo, Wisnik. Vamos ver quem é. Eu conheci o Zé Miguel Wisnik em 1985, quando ele me convidou para cantar as canções que ele compôs especialmente para o seu casamento com a Laura Vince. Canções lindíssimas, eu não tinha dimensão do que era o Zé Miguel Wisnik como compositor de canções. Eu não tinha escutado também, até então, uma natureza de canções como ele faz, né, até hoje. E aí depois
eu comecei a fazer meus primeiros shows solo, então eu comecei a cantar as canções do Zé Miguel, nós chegamos a fazer um show juntos na ocasião, depois eu lancei meu primeiro disco, e nesse primeiro disco eu tive a alegria de contar muito com a presença dele, eu gravei 4 canções do Zé Miguel, e de lá para cá eu acho que fazemos parte, né, um do outro, assim, nessa trajetória musical. Em 2015, nós lançamos um disco comemorativo de 30 anos de convívio, né, de parcerias. E então é isso, né? O que falar do Zé Miguel? Se o outro lado do espelho esconde a sombra que não há, e o vazio está sujeito nesse instante a encontrar. Puxa, maravilhosa. Ela diz tudo muito bem, né? De fato, a minha volta é uma volta na vida que a gente dá, né? Que eu passei por uma perda muito grande, eu fiquei viúvo, né? Perdi um filho também, um pouco tempo depois. São coisas assim que fazem a gente parar com esse negócio de dizer, não, eu não sou músico, né? Ninguém que tem uma ligação com a música pode jogar isso fora, né? Então, justamente no momento do casamento com Laura Vince, né, com quem eu estou casado há várias décadas, e é uma artista plástica, né, uma artista também, quer dizer, foi um casamento que tem essa parceria artística, digamos, e no casamento, então, tinha essas canções, e eu, então, que era amigo, né, do pessoal do Grupo Rumo, do Luiz, da Ná, do Arrigo, mas eu não dizia, nem para eles, não é só para o Caetano, não dizia para eles que eu era compositor, mas esse foi o momento, né, em que eu convidei a Ná, e isso criou entre nós esse vínculo, como ela disse, ela gravou várias dessas composições, fiz com ela e a Susana Salles, assim, o primeiro show, né? Então, a Laíde Costa e a Nausete são muito importantes para essa história. O Arrigo Barnabé também, porque ele também instigou essa... Que cutucava. Zé, em 74 você lança o livro Coro dos Contrários, a música em torno da Semana de 22, né? Prêmio Jabuti, e que tem uma parte dedicada a Mário de Andrade. A gente produziu um quadro sobre ele também. Vamos ver? Estou adorando. O escritor e musicólogo Mário de Andrade concluiu seu curso de piano em 1917, aos 24 anos de idade, no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, onde acabou assumindo a cadeira de professor de História da Música. Mas foi na literatura que ele se destacou como um dos maiores escritores brasileiros. Mário dedicou grande parte da sua vida aos estudos da nossa cultura e do nosso folclore, e foi um dos principais articuladores da Semana de Arte Moderna de 22, movimento que propunha a liberdade de expressão, a ruptura com o academicismo e a valorização da nossa cultura e suas raízes. Movimento, aliás, que resultaria no tropicalismo do final dos anos 60, influenciando profundamente nossas artes musicais, cênicas e plásticas. Entre as grandes obras literárias de Mário estão a coletânea de poemas Pauliceia Desvairada, o romance Amar, Verbo Intransitivo e a rapsódia cômica Macunaíma. Com seu ativismo cultural, Mário de Andrade é uma forte referência para artistas e pesquisadores como José Miguel Wisnik, que vê na obra dele algumas de suas grandes inspirações. Sim, porque vocês imaginam, né, que no Mário de Andrade também está essa questão da música e da literatura, né? Então, claro, né, que eu percebi que
e estudar isso. E então a música na Semana de Arte Moderna, e o Mário de Andrade tem um papel fundamental nisso, ele que tudo que ele fez em literatura tinha ligação com a formação musical dele, né? Ele também estudou piano, ele também pensou ser concertista, ele também teve um trauma e se afastou disso, né? Ele também acabou tendo uma relação com a poesia, com a literatura, com a pesquisa, né? Musicológica, com o pensamento sobre arte, que tem relação total com essa formação musical. Ele tinha essa ligação dupla. Então eu fiz esse livro, essa que era o mestrado. Depois também depois eu estudei também a relação entre música e literatura no Mário. Quer dizer, continuei por um tempo com esse assunto e com esse vínculo, né? Sempre para mim é muito forte a relação com a Paulicéia desvairada, né? Agora, mudando do Mário para o Oswald de Andrade. Você diz que o espetáculo teatral Rei da Vela, dirigido por Zé Celso Martinez Corrêa, foi fundamental também na sua formação. Aliás, mais tarde você chegou a criar muitas canções para peças do Zé Celso, lá no Teatro Oficina. E tem uma história muito curiosa do seu encontro com o Zé Celso a caminho de Campinas, para uma palestra, alguma coisa, um curso, sei lá. Exatamente. Então, primeiro, o Rei da Vela, 1967, aquele tal ano que eu cheguei a São Paulo, né, fez parte disso tudo. Aí depois eu assisti Roda Viva, assisti Galileu Galilei, Na Selva das Cidades, tudo isso foi também para mim formação, foi escola, né? Para mim a escola, a universidade foi o que acontecia dentro das aulas, mas o que acontecia em volta, tudo isso era formação. E uma vez, justamente, me convidaram para um evento na Unicamp, era uma mesa sobre Caetano Veloso. E o Zé Celso e eu, que íamos fazer, e mandaram um carro. E o carro já veio com o Zé Celso, um pacote já passando na minha casa para irmos. Então fomos até lá conversando, teve todo o evento, a volta. Na volta, antes de nos entregar nas respectivas casas, ele falou, quero te mostrar uma coisa. E fomos para o Teatro Oficina, naquela altura, entre a ruína e a construção, né? Aquilo já estava num processo. E aí ele descreveu o que seria aquele teatro, né? Então, aquilo foi forte e aquilo criou um elo, assim, porque depois ele me chamou, quando ele fez a primeira peça de volta, o retorno do Zé Celso, como foi As Boas, de Jean Genet, né, com Raul Cortez atuando, ele e Marcelo Drummond. E ele queria música ao vivo, né? Desde então, música para ele se tornou assim a força propulsora do teatro, tinha que ter música ao vivo. E justamente eu e 2 percussionistas que fizemos música ao vivo nas Boas. Depois eu passei a fazer, para todas as peças, eu de algum modo fazia no mínimo uma canção, uma coisa. E o Zé Celso, quando ele pedia uma canção, que ele descrevia a canção que ele queria para certa parte do espetáculo, a fé cênica dele era tal que quando ele descrevia a canção, parecia que a canção estava pronta ali, era só pegar. Né? Então, eu fiz várias, quer dizer, não sei, chega a umas 20, talvez. Wisnik, Marcelo Drummond, ele também mandou umas palavras para você. Oba! Desde 1991, quando o Zé Miguel fez a trilha de As Boas, o Zé Miguel e o Zé Celso fizeram uma parceria incrível. Né? Em quase todas as peças do Zé Celso, né? O Zé Miguel fazia alguma música, o Zé pedia a música e o Zé Miguel, assim, muitas vezes no dia seguinte aparecia com a música incrível que cabia perfeitamente na peça. Eu só espero que essa parceria com a Oficina não termine nunca. Um beijo, Zé Miguel. Puxa, um beijo, Marcelo. Puxa, não, é uma parceria que
não pode terminar nunca. Realmente, então, eu vi o Marcelo nascendo como ator. Ele deu palavras confirmatórias para aquilo que eu tinha tentado dizer, né? Então, e que essa parceria não acabe. Eu fico até emocionada também. Que não acabe mesmo. Exato. A primavera é quando ninguém mais espera e desespera tudo em flor. A primavera é quando ninguém acredita e ressuscita por amor. Zé, aí num certo momento você acaba se envolvendo com o pessoal da vanguarda paulista. E daí nasceram músicas como Paulista, Pérolas aos Poucos e Sem Receita, entre outras. Como é que começou essa relação? Eu tinha uma relação com eles de quem conversava sobre as inovações que eles estavam trazendo, mas guardando o segredo sobre o fato de que eu estava escondendo o leite, né? Mas, num certo momento, que esse que a Aná contou, né? A Aná gravou músicas minhas e o Arrigo, que é um agregador, né, que tinha essa função na vanguarda paulista de juntar pessoas, né? Então ele pegou músicas minhas e dizia, essa aqui Cida Moreira vai cantar, essa aqui Vânia Bastos, essa aqui Eliette Negreiros, né? E foi fazendo essa abertura que me levou, por outro lado, a assumir, fazer repertório, gravar discos, né? E muitas vezes parcerias. Com o Luiz Tati eu tenho várias, né? Inclusive uma chamada Mestres Cantores, que é uma música sobre essa experiência de sermos os dois professores universitários e músicos da canção popular. Nós aqui, livres docentes, docemente livres entre o rap e o repente. A canção dolente, a canção seus matizes, a música total da voz que fala pela fala e pela voz. E claro que não podia faltar, então, ele aqui falando com você, né? Bom, eu acho que o Zé é um professor e um palestrante exímio, que isso todo mundo sabe. Ele tem uma atividade que é conhecida no Brasil inteiro. É um compositor brilhante, tanto como melodista, como letrista, escritor de obras fundamentais, como O Som e o Sentido, na música, Veneno Remédio, na área do futebol. Na literatura tem Maquinação do Mundo, que é sobre Drummond e a exploração mineral em Minas Gerais, Itabira e tal. Então, como se não bastasse, ele ainda é o maior divulgador das coisas que eu mesmo penso na canção. Tudo que eu venho estudando nessas décadas sobre canção, ele é quem melhor explica para o público numa linguagem muito mais palatável, muito mais fluente do que a minha, né? Nós tivemos a sorte de fazer, eu digo a sorte mais do meu ponto de vista, de fazer algumas parcerias muito boas em canção, como por exemplo o Baião de Quatro Toques, que é a mais conhecida, e deu muito certo. Nós temos algumas que a gente sempre toca nos shows, né? Fizemos discos juntos também, nós e o Arthur Nestrovski, tá? Eu acho o Zé talvez o maior, do ponto de vista cultural, o maior intérprete dessa relação entre cultura no sentido mais amplo, antropológico, sociológico, político, e as artes, também no seu sentido mais amplo, a música, o cinema, o teatro, a literatura. Ele é uma sumidade. Um beijo para vocês. Puxa, que maravilha. Puxa, eu agradeço a vocês, a turma que vocês estão reunindo aqui, né? E o Luiz, de fato, eu me entusiasmo muito pelo pensamento dele sobre música, além do compositor incrível que ele é, né? E eu acompanhei desde os primeiros trabalhos dele, fiz parte das bancas, né, de
das teses que ele apresentou e dessa teoria, que eu acho que é uma teoria muito original sobre um assunto muito difícil de tratar, que é a relação entre música e letra, né? Entre o papel da palavra na canção. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer, as nossas parcerias, quando eu, às vezes, tenho uma música que eu tento pôr a letra e eu não consigo, a letra demora, eu não acho o caminho, se eu passo para o Luiz, ele imediatamente, no dia seguinte, já vem uma letra incrível, com uma descoberta, assim, né? Como é que ele acha uma solução, que ao mesmo tempo é uma solução poética, lírica, e é ao mesmo tempo irônica, muitas vezes engraçada, né? E fica entre o lírico e o irônico, né? Nós temos parcerias como Parelisa, por exemplo, e também Tristeza do Zé, que são canções que algumas pessoas choram e outras morrem de rir com a mesma canção, porque são essas nossas duas facetas, né? Então, às vezes eu dou uma melodia para ele, que ela é bem emotiva, né? Assim, e aí ele fala assim, vamos arruinar esse sentimentalismo todo. Genial. E você foi também diretor musical do show Dura na Queda, com outra diva da nossa música, né? A nossa saudosa Elza Soares. E esse encontro renderia outros frutos mais adiante, né? Fala um pouquinho da Elza, né? Que na época estava um tanto esquecida, né? Totalmente esquecida. Totalmente, né? Eu vi um show da Elza no Sesc Pompeia, que ela tocava só ela e o violonista João de Aquino, né? Fui ver pensando, a Elza Soares, uma cantora do mundo do samba, etc. Quando eu olhei aquilo, falei, esta é uma das maiores cantoras contemporâneas do mundo. Não é uma cantora do Museu do Samba. Né? Como é que ninguém está entendendo isto? Né? Aí quando eu tive uma oportunidade, convidado pelo Sesc para participar de um evento chamado Chorando Alto, que envolvia o choro e tal, eu propus a Elza, convidei a Elza e ela cantou 4 músicas minhas. Então, criou-se essa relação. Depois, justamente ela com um empresário muito importante na história dela, chamado José Gonzaga, né? O Gonzaga pensou esse espetáculo, que resultou o espetáculo Show Dura na Queda, e me convidou para participar, para dirigir, para pensar, né? Sendo que a Elza, não é que você dirija, a Elza é uma potência, uma entidade, né? E naquela altura, que fique registrado todas as câmeras. Ninguém, gravadoras, selos, ninguém queria saber de Elza Soares. Então, a nossa missão era fazer isso visível, né? De novo, né? De novo de maneira nova, porque já era uma Elza em transformação num novo cenário brasileiro, né? E aí é que a gente chegou à possibilidade de fazer o disco que foi do cóccix até o pescoço, que ele teve um efeito, ele foi um estrondo de revelação da Elza que nunca mais depois saiu de cena, né? Flores da vida, afogadas nas janelas do luar, carbonizadas de remédios, tapas, pontapés, escuras flores puras, putas, suicidas, sentimentais. Vamos fazer mais uma pausa, Wisnik, para a gente voltar no próximo bloco falando um pouco mais sobre música e literatura? Sim. Voltamos já com Zé Miguel Wisnik. Beleza. Estamos de volta com Zé Miguel Wisnik. Bom, Zé, na sua época de concertista, pianista concertista, havia uma nítida divisão entre a música erudita e a música popular, né? E você costuma mencionar um conto de Machado de Assis sobre o conflito de um músico que transitava entre uma e outra. Isso ainda acontece de alguma forma nos dias de hoje, mas é numa outra proporção, não é verdade? Eu acho que sim. Eu acho que
muita coisa mudou, né, nesse tempo. Esse conto do Machado é realmente impressionante, chama Um Homem Célebre, né? É um compositor de polcas que faz muito sucesso no Rio de Janeiro, na altura de 1878, mas ele foge de tudo aquilo, foge daquele sucesso e chega em casa onde ele quer tocar sonatas de Beethoven, de Haydn, de Mozart e tentar fazer uma obra clássica. Ele tenta, mas sai mais uma polca serelepe, dançante, né, e fadada ao sucesso desesperador, né? Então, o Machado, na verdade, com essa, né, esse humor que tem, essa ironia, né, na verdade, pegou uma questão muito brasileira, né, que é que no Brasil a música erudita não chega a se consolidar como um sistema, com seu público, seus... Né, ela sempre está numa posição secundária mais difícil e, no entanto, tem muita permeabilidade. Né? Músicos de formação erudita tocam popular e vice-versa. Né? E, então, esse trânsito ele acaba sendo também, ironicamente, produtivo, né? Porque ele criou uma grande arte popular, né? Que tem informação letrada, literária e tal, né? E criou, na verdade, quem desatou o complexo de Pestana. Pestana é o personagem do Machado, né? Esse que vive esse dilema não resolvido. O Vinícius de Moraes, né? Ele é um poeta do livro que, a certa altura, parceria com Tom Jobim e o teatro musical do Orfeu da Conceição, que gerou a parceria, daí a bossa nova toda nasceu desse encontro literário musical, né? E aí você tem outros autores, né? Cacaso, Antônio Cícero, parceiro de Marina, né? Falei Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes é uma figura fundamental nesse sentido, poeta e popstar. Né? Só no Brasil acontece isso. E acontece em altíssimo nível. Né? É um traço da cultura brasileira. Né? Tem um baixo letramento médio, ao mesmo tempo que, de repente, produz uma canção de uma qualidade excepcional. Né? Então, isso tudo estava colocado no conto do Machado. Por isso, eu escrevi um longo ensaio chamado Machado Machixe, né? Porque as polcas a que o Machado se refere, na verdade, é aquelas que estavam virando machixe por influência afro-brasileira e estavam gerando a música popular urbana, Machado Machixe. Então, eu fiz esse ensaio literário, mas, ao mesmo tempo, quando eu fiz a trilha do Grupo Corpo, Nazaré, ela é também uma variação sobre isso, porque Nazaré é uma espécie de Pestana, né? Nesse sentido, um músico que tem formação erudita, é pianista e compõe aqueles machiches, né? Aqueles tangos brasileiros, aquela coisa toda. Então foi uma oportunidade de ligar essas coisas. Né? Última mensagem para você de um companheiro constante, não só de composições, olha só. Zé Miguel Wisnik é um exemplo supremo do artista intelectual ou intelectual artista brasileiro, especialmente associado ao campo da canção popular e da literatura. Como vocês sabem, ele é um renomado professor de literatura brasileira, escreveu sobre questões brasileiras, escreveu sobre futebol, livros inescapáveis, cada um em sua área. É também um grande compositor, cantor, pianista e poeta da canção. Eu tive a felicidade, ao longo de muitos anos, de fazer parcerias com Zé Miguel das mais variadas formas. Editei o livro dele Sem Receita no começo da década de 2000, uma antologia importante de ensaios. Fizemos juntos a curadoria da Praça da Língua, no Museu da Língua Portuguesa,
E ao longo da década de 2000, durante muitos anos, fizemos uma média de 30, 40 aulas-shows por ano, shows com banda também no Brasil, na Alemanha, em Portugal, na Polônia, depois na Inglaterra. Enfim, para mim esta convivência foi enormemente significativa do ponto de vista artístico, intelectual e humano. Como sabem aqueles que convivem com o Zé, para além do extraordinário talento intelectual, para além do extraordinário talento artístico, existe um talento nele mais alto ainda. Eu acho que a gente pode chamar de o talento humano, uma sabedoria profunda, intensa, de quem viu, viveu e entendeu tudo, e é capaz agora de compartilhar este conhecimento com aqueles que, como eu, têm a sorte de se considerar seu amigo. Puxa, que maravilha. Curioso o que aconteceu conosco e que gerou um gênero novo, que era o das aulas show, nesse sentido de não somente aparentadas com as aulas espetáculo famosas e sensacionais de Ariano Suassuna, né? Então ele e tal, mas no caso a aula show porque juntando as palavras com as performances musicais, as canções que a gente comentava e fazia tocando juntos, né? E com isso não fazendo com alguma coisa que você podia acompanhar como uma palestra e, ao mesmo tempo, que pode acompanhar como um show, sem que seja uma coisa ou a outra, né? Que, como eu disse, resultou nessa série, né? De que a gente seguiu durante muito tempo, que só depois foi interrompida porque ele se tornou o diretor artístico da USESP e aí não tínhamos a possibilidade de continuar fazendo aquelas 30 aulas show por ano a que ele se referiu. Né? Bom, Wisnik, você já se debruçou sobre Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Drummond, Guimarães Rosa e outros grandes escritores e poetas brasileiros, que você aborda aí pelo viés, né, da ligação entre a literatura e a música. Qual é o foco da sua atenção atualmente? O que é que vem por aí? Puxa. Eu estou preparando justamente um livro que reúne meus escritos sobre música, né? Que, como livro sem receita, ele saiu pela Publifolha, que é uma editora que não existe mais, então esse livro não se encontra mais. Então, pela Companhia das Letras, vai sair um livro de escrito sobre música. Mas eu fui ver, quando foram reunidos, todos são também sobre literatura, todos, né? Então, meu foco é escrever. Bom, Wisnik, programa chegando ao fim, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui, foi um prazer, uma honra. É sempre uma aula, né, Atílio? Sempre. É o cacuete de professor. Cacuete de professor. Maravilhoso, né? A gente vai aqui absorvendo muita coisa. Obrigada pela sua presença. Se todos os professores fossem como você. Realmente um bate-papo bem legal, Wisnik. Muito obrigado pela sua presença aqui. Mas você preparou alguma coisa agora para esse final, que a gente já está sabendo. É isso mesmo? Nós vamos já nos despedindo do público. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso programa até agora. Lembrando que quem quiser rever ou recomendar o nosso programa, é só acessar a página do Persona no YouTube. E a gente se vê no próximo domingo. Eu quero agradecer a vocês por essa conversa, por essa pesquisa tão cuidadosa, né, de tão revelador de coisas que vocês foram buscar, né, e que me fizeram repassar tanta coisa, por essas pessoas que vocês reuniram aqui, né? Agradeço imensamente e estou pronto para a combinação final, que é dizer alguma poesia. Ok. Né? E vamos fechando o programa com José Miguel Wisnik. Um poema de Mário de Andrade, da Lira Paulistana, que eu vou cantarolar aqui.
Garoa do meu São Paulo, timbre triste de martírios. Um negro vem vindo, é branco, só bem perto fica negro, passa e torna, fica branco. Meu São Paulo da garoa, Londres das neblinas finas. Um pobre vem vindo, é rico, só bem perto fica pobre, passa e torna, fica rico. Garoa do meu São Paulo, costureira de malditos. Vem um branco, vem um rico, são sempre brancos e ricos. Vem um branco, vem um rico, são sempre brancos e ricos. Garoa sai dos meus olhos.